Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos vídeos aí da parte de transmissão mecânica, né, engrenagem, redutor. Hoje a gente vai estar fazendo mais um cálculo aí na parte de transmissão, né, questão de RPM. O outro que a gente fez na parte de engrenagem, a gente levou em consideração duas engrenagens e agora a gente vai ter um pouco mais de engrenagens aí no sistema, né? Esse é o sistema que a gente vai fazer a situação problema. É um sistema que tem um RPM de entrada, né, tá aqui ligado ao motor. Essa RPM de entrada vai ter uma rotação direta para esse eixo, né, o qual ele tem aqui uma engrenagem. Dessa engrenagem, transmissão para essa aqui maior, né, com maior número de dentes. Tem uma outra engrenagem que está aqui no mesmo eixo, com um número de dentes menor. E transmite para essa última aqui, que tem uma quantidade de dentes aí bem maior do que as demais, e está aqui nesse último eixo. Então aqui nesse eixo aqui é onde a gente vai ter a saída da transmissão, né? Aqui é onde a gente vai ter a rotação final, tá bom? Vamos aí supor a rotação de entrada 1200 RPM, né? 1200 rotações por minuto. Essa engrenagem menor, vamos supor ela aí com 40 dentes. Essa maior com 80, né? A gente está chamando aí Z1 a menor, Z2 na sequência aí essa maior. Z3 60 dentes, que está aí no mesmo eixo. E por último Z4 com 140 dentes, né? Então são esses dados aí para a gente calcular a RPM final, né, que é justamente o que a gente está querendo saber. Bom, para isso, o primeiro ponto, né, o que a gente está querendo descobrir aqui é esse N2 inicialmente. Esse N2 não é a rotação final. Esse N2, vou explicar agora o que é. Esse N2 é a rotação no eixo subsequente, ou seja, nesse eixo aqui. Então esse eixo aqui ele vai ter uma segunda rotação, que é o que a gente está chamando aqui de N2. Então N2 é essa segunda rotação. Haja vista que a gente tem três eixos. Esse primeiro eixo aqui ele já está com 1200 RPM. A gente vai querer saber a rotação desse segundo eixo aqui, N2. E por último, N3 aqui, que é essa última rotação. Então N2 é esse eixo subsequente intermediário. Então, para o cálculo do N2, a gente vai ter a relação do número de dentes da engrenagem 1 multiplicado pela rotação do motor. Tudo isso aí dividido pelo número de dentes da engrenagem Z2. Então, a gente vai chegar aqui na rotação final. Para quem viu o nosso último vídeo, né, falando dessa parte de transmissão por engrenagem, aqui está fácil para descobrir quanto é que vai dar essa N2 nessa segunda rotação. O número de dentes da primeira engrenagem é 40, o número de dentes da segunda 80. E no caso é inversamente proporcional, né? Então no caso, se a gente tem 1200 RPM para 40 dentes de engrenagem, para 80, ou seja, significa que é a metade. Então quando essa engrenagem menor completar 360 graus de giro, a maior só vai estar na metade, ou seja, 180 graus. Então a proporção nesse caso aí seria essa rotação diminuir pela metade, né? Então quando a gente fizer o cálculo aqui vai confirmar, mas essa rotação aqui provavelmente vai ser 600 RPM, que é a metade da inicial, né? Então substituindo os valores, a gente vai ter 40 vezes 1200 e dividido por 80, confirmando aí 600 RPM, né? Então N2, que é referente a esse segundo eixo intermediário, ele vai ter 600 rotações por minuto. O que é que eu vou fazer com N2? Guardar esse valor, porque a gente vai utilizar ele para o cálculo do N3, que é a terceira rotação, né? Então no caso do N3 tem um detalhinho que é importante, que é o seguinte: a gente agora vai utilizar Z3. Quem é Z3? É essa engrenagem aqui, menor, né? Observa que o cálculo que a gente fez anteriormente, ele foi dessa engrenagem aqui para essa outra, né? Z1 para Z2. E agora a gente vai usar Z3. Por que Z3? Porque está no mesmo eixo, né? E essa última engrenagem aqui, a Z4, ela está engrenando na Z3 e não na Z2, né? Então o que é que acontece? Quando o giro dessa engrenagem menor Z1 passou para a outra engrenagem, né, no caso a Z2, o giro ele ficou no eixo aqui. Então 600 RPM ele está a esse eixo aqui, N2.
né? Então essa engrenagem com 80 dentes para a sequência do cálculo já foi, já encerrou o ciclo dela. Agora o que me interessa é saber essa rotação, que no caso a gente já sabe que é 600. Então o que é que a gente vai ter agora? Essa engrenagem menor para a maior, né? Então agora eu vou pegar essa relação da rotação que a gente já tem, que é 600. Então a gente vai ter 600 RPMs aí de entrada dessa engrenagem Z3 que tem 60 dentes para a engrenagem Z4 que tem 140 dentes. E aí eu já vou calcular N3, que é a última rotação, né, que vai estar ligada a essa engrenagem maior, né? Então substituindo os valores, a gente vai ter 60 dentes, né, dessa engrenagem Z3 multiplicado por 600, que é a rotação desse eixo, e fazendo essa multiplicação, divide por 140, a gente vai encontrar 258 rotações por minuto, aproximadamente, né? Então, essa aqui é a rotação final, né? Essa aqui é a rotação final desse eixo, né? Então, esse N3 aí é igual a 258 RPM. Então a gente tinha um RPM inicial de 1200 RPM e a rotação final 258 RPM, inicial 1200. Então a rotação teve uma redução grande de entrada para saída, né? Se a gente for dividir aí 1200 por 258, dá quase uma relação aí de 6:1, ou seja, a cada 6 giros do motor eu teria um giro no final do redutor, ou seja, no último eixo, né? Aproximadamente, né? Então a gente teria aí quase uma relação de 1/6, né? 1/6 aí para essa relação de redução, né? Ou, como preferir também, 6:1. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!